A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim, que nós temos como pastor responsável pelo setor, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa e irmã Luzia. Temos como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, também juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei discorrendo e discutindo com vocês o assunto em pauta, que é a lição de número 6, as cortinas do tabernáculo, 12 de maio de 2019, que é do decorrer dessa semana. O textual nos diz assim em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 11, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados aos fins dos séculos. E a verdade prática nos diz assim, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Muito bem. E a leitura bíblica em classe, ela está em Êxodo, no capítulo 26, do versículo 1 ao verso de número 14. Muito bem. E o tópico de número 1 aqui, as cobertas e as cortinas do tabernáculo. E o tópico de número 2, nós vamos observar aqui sobre o cortinado do pátio do tabernáculo. E aqui terminando aqui no tópico de número 3, as cores das cortinas do tabernáculo. Muito bem. Então nós vemos aqui as cobertas, depois vamos finalizar aqui, falar sobre os cortinados e depois sobre as cores e assim por diante, né? Então nós vamos aqui discorrer o assunto aqui dentro do tópico de número 1. Quando eu posso observar aqui, dentro do tópico de número 1, eu vejo aqui algo bastante interessante. Cortinas. Veja bem, o tabernáculo estava separado de Israel por meio de um cortinado de linho branco de 2,5 metros de altura, sustentado por 60 colunas de bronze. O seu interior se encontrava-se as demais peças e divisões. As cortinas do tabernáculo falam da santidade. Dentro das cortinas tudo era santo. Impuro tinha que ficar do lado de fora. Por ser, pelas cortinas ser, porque as cortinas falam da santidade de Deus. O livro de Abacuques encontramos as seguintes passagens. Estarei citando algumas referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas vocês poderão fazer anotações aí. Estarei estudando, analisando o conteúdo. Em Abacuque, no capítulo 1, do versículo 3, diz assim, tu que és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Olha aí, o pecador ele tinha que ficar separado de Deus. O segundo aspecto, as cortinas. Mas como poderias estar ao teu santo momento e o confronto? Mas veja bem, o pecador está no quê? A resposta podemos observar que o sacrifício adiante. E vejamos aqui as simbologias dos metais também presentes nas cortinas. As 60 colunas e as suas bases eram feitas de bronze. E o metal eles indica o julgamento do pecado. Deus ele só podia entrar no meio do povo mediante o julgamento dos nossos pecados em Cristo. E ele se fez pecado por nós. Todos os vasos, até os pregos, eram de bronze. A prata está presente nos ganchos, os quais eram pendurados às cortinas. E também bem como as partes dos capitéis que adornavam o cortinado. A prata estava presente também em outras partes do tabernáculo, e que veremos mais adiante. A prata, ela fala da redenção. Sem a prata, as cortinas perdem os seus capitéis e os seus ganchos caem então por terra. Sem a obra redentora de Cristo, o homem não pode entrar diante do reino dos céus. Cristo é o que ergue o homem e levanta até os céus. O interessante é que quando nós olhamos para todo esse aspecto aqui, até mesmo para a entrada do tabernáculo,
O tabernáculo, como figura de comunhão com Deus, possui apenas uma entrada escrita assim na Bíblia, em Êxodo, no capítulo 27, do versículo 16, também a porta do átrio. Haverá resputeiros de 20 côvados de azul, púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, obra do bordador. E as suas colunas serão o que? Será 4, e as 4 serão as suas bases. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus também faz ilusão também de Jesus como a porta. Vejamos, em João, no capítulo 10, do versículo 9, eu sou a porta. Jesus não é uma porta qualquer, mas ele é a porta, a única entrada e acesso ao Pai. Em João, no capítulo 14, do versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, como único mediador entre Deus e o homem, está representado pelas 4 colunas e pelos 4 véus. Ou seja, essas colunas aqui mencionado são as da entrada do tabernáculo. Fazem parte das 60 colunas do cortinado e possui 4 véus de diferentes cores. As colunas, por serem 4, indicam que a salvação é para todos que creem, pois o número 4 está relacionado com a plenitude da terra, os pontos cardeais. Em Mateus, no capítulo 4, do versículo 31, nos diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, o qual se ajuntarão os escolhidos desde umas 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Olha que coisa interessante. Isso quer dizer então que existem os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Isto tal não quer dizer que exatamente a Terra seja quadrada, mas que existe aqui os 4 pontos cardeais em que realmente a mensagem chegará até os confins da Terra. Muito bem. E isso é muito interessante, isso é muito importante, né? Então existem vários pontos, né? Muito bem. Mas quando nós olhamos aqui já, caminhando aqui para o tópico do número 2, mas eu posso observar aqui já dentro do tópico do número 2, o cortinado do tabernáculo. Ora, queridos irmãos, quando nós podemos observar aqui que as cortinas, eles estavam em Êxodo, no capítulo 27, do versículo 9, e Êxodo 27 e verso 9, até o 15, podemos analisar aqui como o ato exterior era formado por cortinas, ou seja, que era 5 côvados e 2,20 metros de altura por 44 metros ao redor dos lados norte e sul, ou seja, 22 metros ao oeste e 22 metros ao leste, deixando espaço para o portão. As cortinas foram, ou seja, elas foram tecidas de linho fino e foram suspendidas pelos pilares e também colocadas sobre cada 5 côvados. Foram suspensas, ou seja, que foram separadas circulando o seu pátio. 2 delas colocadas ao longo do lado maior como sendo 100 côvados e ao lado ocidental de 50 côvados, enquanto havia 2 pilares ao lado da entrada diante da tenda, ou seja, tendo a cortina de 2 côvados de comprimento. A cortina de linho fino formava-se então uma barreira ao redor da casa de Deus. Nenhum israelita poderia passar casualmente ao redor do tabernáculo e nem poderia passear no pátio. O material que formava esta cortina era de linho branco fino, que simboliza retidão. Simbolismo revelado no livro de Apocalipse, aonde o casamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja, que se preparou para o casamento, com o vestido de casamento dela feita de linho fino. E olhamos para Apocalipse, no capítulo 19 e do versículo de número 8, e foi-lhe dados que se vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça
dos santos, que coisa maravilhosa. A cortina de linho fino ao redor do tabernáculo apresentava também a barreira para que cujos usados não eram dividir o homem diante de Deus. E sem isso, e sem Cristo, nós não teríamos acesso ali na presença de Deus. Simbolicamente, isto excluiria todo Israel. As estacas de bronze e as suas cordas, como está em Êxodo, no capítulo 35, do versículo 1 ao 18. As estacas, diz assim a palavra de Deus em Êxodo 35 e 18. As estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas. Muito bem. Estas eram para o tabernáculo do átrio. As estacas de bronze estavam fincadas nos solos, as coisas eram fixas. Elas somavam-se em forças e protegiam do vento e aí por diante. E a Bíblia menciona essas estacas de corda dentro do santuário de Deus. E nós podemos observar que em todo esse aspecto nós vamos analisar que havia uma simbologia maravilhosa. Muito bem, queridos, já quero caminhar aqui para o tópico de número 3, as cores do cortinado do tabernáculo, tá ok? Então quero cumprimentar aqui, já indo para o tópico de número 3, falar sobre as cores do cortinado do tabernáculo. E quando nós podemos observar aqui sobre a púrpura, eu vejo a púrpura como ela como uma relacionada com a realeza, e isso fala como de Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em Zacarias, no capítulo 9, do versículo 9, diz assim: alegra-te, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado em um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Viu aí? Quando se refere isso aqui, que Jesus ele veio humilde e veio montado sobre um jumento, não quer dizer que ele veio montado no jumento que ele é pobre, tá certo? Mas tem muita diferença entre humildade e pobreza, tá certo? Então, muito bem. Quando essa coisa que aponta para o evangelho de São Mateus, que é o evangelho do reino, Mateus ele usa 14 vezes a expressão filho de Davi, provando a sua ascendência real. Muito bem, falei aqui sobre a púrpura e quero falar sobre o carmesim. O carmesim fala do sacrifício, fala de sangue, fala de Jesus, o servo sofredor, isto é, Evangelho de Marcos. Isto é o Evangelho de Marcos. Um servo não precisa de genealogia, Marco não registra. Então nós podemos observar aqui que o Evangelho de Marcos é como carmesim. Isso, o Evangelho, ele é o servo e ele é o princípio de realeza. Marcos, muito bem. Em Isaías capítulo 42, do verso em diante, eis o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem me comprazo, a minha alma, pois o meu espírito sobre ele, e ele traz justiça sobre as nações. Olha que coisa interessante. Olha aqui, falei sobre o carmesim, agora vamos falar sobre o linho branco. Já até comentei aqui algumas referências, Apocalipse aqui, que eu falei, citei a referência. Mas muito bem. Mas o linho branco, segundo a ordem do Evangelho, o linho branco é Lucas, que enfatiza a pureza de Jesus como Filho de Deus, como homem e homem perfeito. Em Zacarias, no capítulo 6, do verso 12, diz assim: eis aqui o homem cujo o homem é renovo. Ele brotará o seu lugar e ele edificará o templo do Senhor. Olha que coisa interessante. Então, muito bem, o assunto aqui é Jesus, quando eu volto aqui falar sobre branco, fala sobre a pureza, do linho branco fala sobre a santidade, fala da noiva, né, como vestes brancas. É por isso que Apocalipse, que eu já citei aqui anteriormente, aqui, mas bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida, para que possa entrar na cidade pela porta. Que coisa maravilhosa, né? Isso é importante para nós.
Isso está em Cristo, escrito em Apocalipse, no capítulo 22 e 14, tá ok? Muito bem, fica aí para referência aí, mas vamos aqui já para o azul. O azul fala das cores celestes, apontando para o céu, da onde o Senhor Jesus veio e para onde Jesus foi. João, no seu evangelho, que é a santidade de Jesus. Há 35 vezes Jesus no evangelho de João refere-se a Deus como Pai. Por 25 vezes ele diz: em verdade eu te digo, dizendo que é autoridade divina. Em Isaías capítulo 40 e verso 9, Isaías 49 verso 9, eis aí o vosso Deus. Isaías 49 verso 9. Então nós vamos ver várias referências importantes a respeito deste relacionamento que de Jesus com a igreja e as cores do tabernáculo. Cada cor tem o seu significado ímpar e insubstituível. Tá ok? Muito bem. Quero terminar aqui a minha pequena participação desta aula aqui tão resumida, tá ok? Falando sobre as cortinas do tabernáculo e pegamos como base aqui também, como a conclusão, o próprio comentador Leonardo Cabral aqui, que diz aqui: o autor das epístolas aos Hebreus exorta-nos a chegar com confiança ao trono da graça, né? Pois assim alcançaremos, né, misericórdia e acharemos graça para um tempo oportuno. Sermos auxiliados. Jesus e o sumo sacerdote perfeito, né, segundo a ordem de Melquisedeque, que nos deu esse privilégio de nós chegarmos na presença de Deus diante da fé, né? Nunca podemos ter receio de entrar na presença do Santo do Pai. Por quê? Porque você tem livre acesso àquele que era impossível ao homem, Jesus tornou possível para nós. Então a Bíblia, ela tem várias figuras de linguagem, né? Ela fala de uma forma figurada, alegórica, simbólica, enfim. Mas precisamos entender cada texto dentro do seu contexto para nós ter uma compreensão mais ampla e sabemos que as coisas do Antigo Testamento, uma boa parte, elas são sombras e símbolos que apontam para Jesus, que é exatamente a obra consumada em todos esse aspecto, tá certo? Queridos, fica aqui com essa aula tão resumida e até a próxima aula, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.